Olá, bom dia. Está no ar o CNN Newsroom, o jornal para te deixar atualizado sobre tudo que vai ser notícia neste domingo, 22 de dezembro. Eu sou Thaís Herédia e vamos juntos com as principais informações do Brasil e do mundo. 39 pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro em Minas Gerais. As investigações iniciais indicam que um bloco de granito se soltou de um caminhão e atingiu o ônibus. A repórter Adriana De Luca tem os detalhes. O acidente foi um dos piores já registrados em estradas e rodovias do Brasil. O ônibus saiu da rodoviária do Tietê, na capital paulista, e tinha como destino Vitória da Conquista, na Bahia. Era para os passageiros terem chegado neste sábado, mas o trajeto foi interrompido por uma tragédia. 3 veículos se envolveram na colisão. O ônibus de viagem, uma carreta e um carro. O acidente aconteceu na BR-116, no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta que transportava granito soltou um bloco que atingiu o ônibus que vinha na direção oposta na BR. Com o impacto, o ônibus acabou perdendo a direção e pegou fogo. O governador de Minas Gerais se solidarizou com o episódio e nas redes sociais escreveu o seguinte: determinei a mobilização total do governo mineiro no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116 em Teófilo Otoni. Nossas forças de segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo da manhã para atender com agilidade a ocorrência. O governo do estado de São Paulo ofereceu agentes da Polícia Técnico-Científica para auxiliarem na identificação dos corpos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também lamentou o episódio nas redes sociais. Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares das vítimas do gravíssimo acidente entre um ônibus que havia partido de São Paulo em direção à Bahia e uma carreta na BR-116, no município mineiro de Teófilo Otoni. Além dos governadores, o presidente Lula comentou o acidente também nas redes sociais. O presidente se solidarizou aos familiares e amigos e disse o seguinte: lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente. O governo federal se coloca à disposição da Prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para tudo o que for necessário. O trabalho de reconhecimento das vítimas contou com o apoio de equipes da Polícia Técnico-Científica que foram de Belo Horizonte para o município de Teófilo Otoni. O governo mineiro enviou equipes especializadas para auxiliar nesse trabalho de identificação das vítimas. De São Paulo, Adriana De Luca. Em entrevista à CNN, o prefeito da cidade de Teófilo Otoni, Daniel Batista Sucupira, destacou que vai acolher os familiares das vítimas. É importante informar que a prefeitura está disponibilizando o Hospital Raimundo Gobira na madrugada de hoje para dar o suporte e informações às famílias que porventura estiverem se deslocando aqui para a cidade de Teófilo Otoni. A prefeitura está disponibilizando também uma pousada, caso seja necessário acolher essas famílias aqui. O tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Alonso Vieira Júnior, afirmou que as investigações iniciais indicam que o ônibus foi atingido por um bloco de granito. A pedra teria se soltado de uma carreta em movimento. Vamos ouvi-lo. Existem essas duas versões realmente. Inclusive, uma testemunha relata que viu, né, o pneu do ônibus estourar e perdeu o controle do ônibus e veio colidindo na carreta. Todavia, pela dinâmica do acidente, pelo que a gente encontrou na cena, tudo indica realmente que a pedra havia caído, né, da carreta e o ônibus colidido ali. Porém, há necessidade desse relatório oficial da perícia, né, que vai nos mostrar, né, de forma científica aí, qual que foi a causa do acidente. Um dos familiares de uma das vítimas do acidente em Teófilo Otoni falou com a CNN e relatou a dificuldade em obter informações com a empresa do ônibus envolvido. Vamos ouvi-lo. Apareceu na lista, aqui nas imprensas está aparecendo na lista.
Mas diretamente com eles aí, não deram garantia nenhuma pra nós, que minha irmã tá no ônibus. Então ainda a gente tá meio naquela. Não sabe se minha irmã tá morta, se tá viva, se tá em outro ônibus, que eles acostumam jogar em outro, porque eles falaram que colocava. O gerente falou que às vezes acontece de eles pôr em outro ônibus. Nós não sabemos o que acontece. Não consegue contato com ninguém. Em nota, a Entran, que é a empresa responsável pelo ônibus, disse que presta suporte aos sobreviventes e aos familiares das vítimas. A Entran também afirmou que o ônibus estava com a revisão em dia, pneus novos, além de contar com um sistema de monitoramento. A empresa se colocou à disposição das autoridades. Ainda falando sobre este acidente que deixou pelo menos 39 mortos em Minas Gerais, a CNN apurou que o motorista do caminhão envolvido no acidente está com a carteira de habilitação suspensa e que o veículo tinha excesso de peso e por isso teria tombado, fazendo com que a pedra de granito caísse e acertasse o ônibus. Os veículos envolvidos no acidente estão em Teófilo Otoni para serem periciados e a polícia ainda procura o motorista do caminhão que fugiu depois do acidente. Chuva e ansiedade de fim de ano é uma receita clássica desse tempo, dessa temporada. Afinal de contas, os acidentes fatais acabam aumentando muito pelo país no final do ano. Outras 5 pessoas morreram em um acidente entre 2 carros no Espírito Santo. As vítimas voltavam de uma festa de formatura. O caso aconteceu na madrugada deste sábado no município de São Mateus. Segundo o motorista de um dos carros, que era ocupado por 2 pessoas, a colisão aconteceu porque o outro veículo, com as 5 pessoas vítimas fatais, estava trafegando no sentido contrário. Os 5 ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Segundo a Polícia Científica do Estado, as vítimas eram 3 homens de 18 e 51 anos e 2 mulheres de 16 e 57 anos. Os passageiros do outro carro receberam atendimento médico no hospital da região e depois foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente. E em Curitiba, no Paraná, um carro foi partido ao meio depois de bater num poste de energia. Dos 5 ocupantes, 3 estão em estado gravíssimo no hospital, todos muito jovens. Um deles, de 20 anos, sofreu uma amputação de um dos braços. Outros 2 rapazes, de 17 e 16 anos, sofreram fraturas no fêmur e escoriações pelo corpo. E os outros 2 estão em estado grave, com contusões e ferimentos na região da face e do tórax. O local do acidente foi isolado. E no interior de Santa Catarina, 2 mulheres morreram e uma criança de 4 anos ficou ferida num acidente entre um carro e um caminhão. A menina foi encontrada consciente, deitada do lado de fora do carro. Além dela, um homem que também estava no mesmo veículo sofreu ferimentos na batida. Quem estava no caminhão não se feriu. No momento do acidente, outro carro que passava pela rodovia acabou saindo da pista e dos 3 ocupantes desse terceiro carro, apenas um precisou de atendimento médico. A mulher de 41 anos tinha lesões nos olhos e uma possível fratura de clavícula. A Procuradoria-Geral da República negou o recurso da defesa do general Walter Braga Neto, que pede a revogação da prisão preventiva do militar. Quem tem os detalhes é a nossa repórter Carol Rosito. A PGR se manifestou contra o recurso da defesa do general Walter Braga Neto, que pediu a revogação da prisão preventiva. Na decisão, Paulo Gonet afirmou que nada mudou desde a prisão e, portanto, não há que se questionar sobre a revogação. O ex-ministro de Bolsonaro está preso desde o último sábado no âmbito das investigações que apuram uma tentativa de golpe após a eleição de 2022. Braga Neto é suspeito de obstrução de justiça. De acordo com as investigações, ele teria tentado obter dados da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A PGR já tinha se manifestado favorável à prisão, sob a justificativa de que a medida evita interferências na apuração do caso. A defesa nega qualquer tentativa de obstrução nas investigações e envolvimento no plano golpista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, determinou o bloqueio de quase 2 milhões de reais dos alvos de uma operação que apura a venda de decisões judiciais no Mato Grosso.
Esse valor se refere ao suposto dano que teria sido causado por esse esquema criminoso. A medida atinge o desembargador João Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça do Estado, e as servidoras do Tribunal Maria de Lourdes Guimarães, que é a esposa do magistrado, e Alice Terezinha Artuso. A decisão do ministro está em sigilo e atende a um pedido da Polícia Federal. Segundo as investigações, diversas operações imobiliárias teriam sido feitas pelos investigados para acobertar a origem ilícita do dinheiro. O presidente Lula teve uma conversa com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e acabou publicando a conversa num vídeo em rede social, onde também estavam a ministra Simone Tebet e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e Rui Costa, da Casa Civil. O presidente Lula destacou a importância do equilíbrio econômico do país e desejou boa sorte a Galípolo, que assume o cargo dia 1º de janeiro de 2025. Afirmou confiar no trabalho independente do BC para ajudar, abre aspas, a consertar o Brasil, fecha aspas. No vídeo que foi publicado, o presidente Lula destacou a autonomia de Gabriel Galípolo à frente do BC e reforçou a confiança no futuro presidente do Banco Central, garantindo que não haverá interferência da presidência da República. Porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Obrigado. O Superior Tribunal de Justiça passou para a primeira vara federal de Três Lagoas a competência de julgar as ações sobre a transferência de controle da Eldorado Brasil, uma das maiores produtoras de celulose do país. Com a decisão, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região perde o poder sobre o caso. A justificativa para a mudança foi que 2 ações sobre a transferência de controle acionário da empresa foram protocoladas sob jurisdições diferentes. Como a primeira a avançar foi a ação na primeira vara federal de Três Lagoas, o STJ entendeu que o colegiado deve ficar com a competência para processar e julgar ambas as demandas. A disputa pelo controle da Eldorado acontece desde 2017, quando os donos decidiram vender a empresa a um fabricante de celulose na Indonésia. Você encontra mais informações sobre uma das maiores disputas corporativas do Brasil no site da CNN. A gente fala agora do ataque contra um mercado de Natal na Alemanha, que terminou com 5 mortos e centenas de feridos. O suspeito pelo crime está preso, mas a motivação do crime ainda está sendo investigada. O suspeito mora na Alemanha desde 2006 e uma investigação preliminar apontou que ele é um ex-muçulmano que se tornou anti-islã e passou a compartilhar ideias de ultradireita. O chanceler Olaf Scholz visitou o local do crime em Magdeburgo, ao norte do país. O chefe do governo alemão foi também a uma igreja deixar flores em homenagem às vítimas. Ele classificou o ataque como um ato terrível e pediu união aos alemães. 5 pessoas morreram, incluindo uma criança de 9 anos, e mais de 200 estão feridas, segundo as autoridades, sendo que 40 delas em estado crítico. O suspeito, segundo a polícia, é um médico de origem saudita. A investigação aponta que ele fazia postagens contra muçulmanos nas redes sociais e também apoio a um partido de ultradireita da Alemanha. Drones que seriam da Ucrânia atingiram prédios em um ataque na cidade russa de Kazan. O drone atinge os andares superiores de um prédio residencial, gerando uma grande bola de fogo. Em outro vídeo, o drone voa diretamente contra mais um edifício de apartamentos de 37 andares. Ninguém ficou ferido, segundo as autoridades. O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, disse que a cidade foi atacada por 3 ondas de drones entre 7h40 e 9h20 da manhã no horário local. O aeroporto de Kazan ficou temporariamente fechado por causa das explosões e todos os eventos de fim de semana na cidade foram cancelados. A gente faz uma pausa, daqui a pouco falamos das fortes chuvas que voltam a causar transtorno para os moradores de São Paulo.
O Newsroom volta já já. O Instituto Butantan pediu à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o registro para usar a primeira vacina contra a dengue em uma dose única do mundo. Se a demanda for aprovada, cerca de 100 milhões de doses dessa vacina serão disponibilizadas nos próximos 3 anos. Em entrevista à CNN, o diretor de Assuntos Regulatórios do Butantan, Gustavo Mendes, diz que a expectativa do Instituto é de que a vacinação aconteça em larga escala por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Essa é uma vacina que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. É algo que a gente sabe que é uma doença que foi considerada negligenciada em muitos aspectos, né? E é uma doença que atinge especificamente países que têm a presença desse mosquito e que têm essa condição. E o Brasil, especificamente, já há algum tempo vem sofrendo com essa doença. O Butantan começou esse desenvolvimento já há 10 anos atrás. Só que esses estudos, eles são estudos que precisam de um acompanhamento muito próximo e de um desenvolvimento muito cauteloso, e a gente conseguiu fazer uma vacina em dose única. Então, isso é algo que é um marco para a nossa biotecnologia aqui no Brasil, é algo que a gente entende que pode revolucionar o combate a essa doença, porque é uma vacina que a gente vai tomar uma vez só e não vai precisar tomar mais, porque a dengue não é uma doença que tem essa mutação e essa característica como outras, como a Covid ou a gripe. Então, foi um grande ganho aqui para o Brasil e para o Butantan especificamente. O Instituto Butantan é uma instituição pública e a gente desenvolveu essa vacina pensando majoritariamente na utilização pelo serviço público, né? Então, por isso que depois que a Anvisa aprovar, ainda tem uns passos para que essa vacina chegue nos postos de saúde, né? Precisa ser incorporado pelo Programa Nacional de Imunização, precisa ser avaliado quanto aos custos, né? Porque a vacina, a gente espera, por ser dose única, seja uma vacina mais barata, mais acessível. E a gente sabe que para enfrentar a dengue, a gente precisa de uma vacinação em larga escala, né? A gente precisa, quanto mais pessoas utilizarem a vacina, mais a gente consegue impedir a circulação desse vírus, né? Então, por isso que a gente espera que a estratégia seja mesmo uma ampla vacinação por meio do SUS. A gente sabe, né? Uma vacina que a gente apresenta como uma dose única tem uma chance maior de adesão, né? Porque a gente vem acompanhando a situação de vacinas que são de várias doses e a gente percebe que se não tem um engajamento muito intenso, as pessoas acabam não voltando para a segunda dose. E a gente sabe que vacinas que têm mais de uma dose só completam o seu esquema vacinal quando você toma todas as doses. Por ser dose única, a gente entende que oferecer o maior número quanto antes de doses, né? E a gente está com essa expectativa aí de 100 milhões ao longo desse período, porque a gente quer que a adesão seja grande. E é claro que isso depende dessa conversa com o Ministério, né, que vai ter que adquirir essas doses, fazer a distribuição, mas por ser uma vacina que foi desenvolvida aqui no Brasil, a gente adaptou essa formulação para que ela pudesse ser distribuída pela rede que existe hoje no SUS. Então, por isso que esse número de doses é refletido na nossa capacidade produtiva, né, de entregar essas doses, e também na logística que vai ser necessária para que atinja as diferentes regiões do Brasil. A polícia prendeu ontem 3 homens acusados de alugar um apartamento em um condomínio para roubar os moradores do edifício que fica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Foram apreendidos vários objetos com os criminosos que tentaram fugir durante a ação da polícia. O Rodrigo Monteiro traz as informações. Segundo a Polícia Militar, esses criminosos alugaram um apartamento por temporada para roubar os moradores do prédio. A PM foi chamada, conseguiu prender num primeiro momento um desses bandidos, mas percebeu que os outros criminosos estavam tentando fugir pelas escadas de emergência. Tinha também a suspeita de que alguns moradores pudessem estar sendo feitos reféns por parte desses assaltantes. Então, a polícia aciona o BOP, o Batalhão de Operações Especiais
especiais que montam um cerco tático para poder prender esses bandidos. Outros 2 criminosos são encontrados na sala de máquinas do prédio. A polícia também conseguiu recuperar os pertences dos moradores. Alguns ficaram sob ameaças, segundo relatos dessas pessoas. Além de joias, relógios, uma quantia em dinheiro também foi recuperada. Os policiais também apreenderam 2 réplicas de armas, faca, entre outros materiais. Os presos foram levados para a delegacia de Ipanema, depois para a delegacia de Copacabana, que atende a área. O delegado José Brandini Júnior foi afastado do cargo da Polícia Civil de São Paulo por suspeita de fraudes em contratos públicos. A notícia é destaque no site da CNN. A Corregedoria da Corporação cumpriu mandados de busca e apreensão contra o policial na última sexta-feira, que está sendo investigado pelas fraudes. José Brandini Júnior é chefe da Divisão de Tecnologia da Informação do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Os agentes na operação encontraram cerca de R$400 mil em notas de reais e também de euros em um dos endereços ligados ao delegado. Ele foi afastado depois da Justiça aceitar a solicitação da Corregedoria. O cumprimento das ordens judiciais faz parte de uma investigação iniciada na Polícia Civil para combater desvios de conduta e práticas ilícitas. Depois de semanas de discussões, a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou, em segundo turno, o maior orçamento da história da capital. Quem tem as informações é o repórter Estevão Limana. O orçamento aprovado para 2025 é recorde para a cidade de São Paulo, chegando a 125,7 bilhões de reais, 11% a mais do que no ano passado, quando os valores atingiram 111,8 bilhões de reais. Só para a gente ter noção, o orçamento de São Paulo é o maior disparado dos municípios brasileiros, mas também de muitos estados. E fica atrás somente do orçamento do estado de São Paulo, que supera os 350 bilhões, do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. A votação do orçamento foi concluída na última sessão da Câmara de Vereadores de São Paulo de 2024, que também ficou marcada pela despedida do vereador Milton Leite, que completou 28 anos como parlamentar. Destes, os últimos 6 foi à frente da presidência da Câmara de Vereadores. De São Paulo, Estevão Limana. A Polícia Civil da Bahia investiga uma tentativa de assalto que acabou resultando em 2 pessoas baleadas em Salvador, no bairro de Águas Claras. Vanessa Lustiago, que está grávida, e a sua filha Antonella Lustigado, de 10 anos, foram socorridas e levadas ao Hospital Geral do Estado, onde estão internadas. O caso aconteceu enquanto as 2 estavam viajando de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, para a capital Salvador. O marido de Vanessa conduzia o carro quando avistou 2 homens praticando assaltos na BR-324. Na tentativa de frustrar a ação, ele teria jogado o carro na direção dos assaltantes, que revidaram com os tiros. Vanessa foi atingida na cabeça, mas o ferimento foi superficial. Ela tem quadro de saúde considerado estável. Antonella foi baleada na região do tórax, está na UTI pediátrica do hospital, mas não corre risco de morte. A Polícia Civil do Ceará identificou os suspeitos de sequestrar e assassinar um turista em Jericoacoara. A vítima era natural de Bertioga, em São Paulo, tinha 16 anos. O caso aconteceu na última terça-feira. O adolescente foi cercado e levado à força enquanto se dirigia à pousada onde ele estava hospedado. O corpo da vítima foi encontrado apenas no dia seguinte em uma lagoa. A identidade dos envolvidos ainda não foi divulgada. Em nota, a polícia informou que segue com as investigações e com as buscas para localizar e prender os responsáveis pela morte do jovem. Em São Paulo, mais de 150 mil imóveis ficaram sem energia elétrica depois das chuvas que atingiram a capital e a região metropolitana neste fim de semana. Uma história que se repete quando a água cai por aqui. A cidade chegou a entrar em estado de atenção no começo da tarde. O temporal causou alagamentos em diversos pontos.
O restante do estado também ficou em alerta. De acordo com a Climatempo, os temporais são causados por uma frente fria que forma instabilidade na região. O Centro Nacional de Desastres Naturais alerta para mais chuvas neste domingo. A previsão é que as chuvas continuem aqui na região sudeste, inclusive no Natal, segundo a porta-voz do Tempo OK, Maria Clara Sasaki. A única região que garantiu um tempo firme nas festas de fim de ano foi a região sul. Os outros estados terão instabilidade no clima. Vamos ouvi-la. Essa frente fria que está no sudeste vai formar um corredor de umidade atravessando aí o Brasil. Mantém as nuvens carregadas e a chuva constante. Então deve chover a qualquer momento nos estados do sudeste, do centro-oeste, na região norte do país. A única região que tem uma condição de tempo mais firme e uma possibilidade de tempo firme maior, né, uma maior possibilidade de tempo firme entre o Natal, entre a véspera de Natal e o Natal e também no Ano Novo, é a região sul do Brasil. Todas as demais regiões merecem um pouquinho mais de atenção porque tem essa possibilidade de chuva, principalmente aqui no sudeste, que vai ter bastante umidade. Um motociclista tentou escapar de uma blitz e acabou sendo atingido por um policial militar com uma paulada em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. A tentativa de fuga aconteceu enquanto um dos tenentes da corporação gravava um vídeo institucional sobre uma operação de combate a crimes cometidos com motos. Depois da fala do tenente, é possível ver o motociclista ultrapassando a blitz e sendo atingido por um agente que auxiliava na abordagem. O homem cai e é detido pelos policiais. Vamos ver. Precisamos do apoio de vocês. O apoio de vocês. Se você tem algum vizinho, algum conhecido que tem essa prática de fazer perturbação do sossego com motocicletas, ligue para a Polícia Militar, denuncie. Nós estamos aqui para fazer a sua segurança. E vai também um recado para aquele condutor de motocicleta que está com a motocicleta irregular. Se você continuar com essa prática, você vai ter problemas com a Polícia Militar. Eita! Isso eu gravei, hein? Isso eu gravei, hein? Em Taiwan, uma idosa de 90 anos de idade participou de um campeonato de levantamento de peso para idosos e, obviamente, claro, acabou agitando o público todo. Não tinha como ser diferente. A Shen Shen levantou 45 quilos nesse torneio realizado em Taipei e foi super aplaudida. Shen começou a levantar peso no ano passado, aos 89 anos, depois que foi diagnosticada com a doença de Parkinson. A idosa foi incentivada pela neta a começar a praticar o esporte. Ela só teve um concorrente na faixa dos 90 anos de idade, mas já é campeã de todo jeito, né? Bonitinho. Daqui a pouco, nós falamos sobre a expectativa da chegada do Natal em cidades aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. O governo de São Paulo afastou o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Fábio Pinheiro, além do delegado Murilo Fonseca Roque, então titular do 24º Distrito Policial, na Ponte Rasa, depois dos dois terem sido citados na delação de Vinícius Grisbá. O Vinícius, o executivo que foi morto no aeroporto de Guarulhos. A suspeita é de envolvimento entre os policiais e o PCC. A chefe da Corregedoria-Geral da Polícia Civil, Rosimeire Monteiro Ibanhes, se afastou do cargo depois que o sobrinho dela, o policial Eduardo Lopes Monteiro, foi preso nessa mesma investigação. O diretor, afastado do DEIC, Fábio Pinheiro, disse em coletiva que o governador de São Paulo está incomodado com os fatos recentes envolvendo a PM e a Polícia Civil. Vamos ouvi-lo. O governador, ele tem a postura dele de governo. Ele tá incomodado pelos fatos recentes que aconteceram com a PM, com esse fato que aconteceu da operação da Polícia Federal. E aí o que acontece? Ele pegou, achou por bem que eu fosse afastado até que isso fosse comprovado ou não. Como eu já estou de férias, eu já estava afastado, eu estava de férias desde
da terça-feira. Então, eu não fui comunicado até agora do meu afastamento. O que me falaram, não, Fábio, você está de férias, quando você voltar a gente vê. Se estiver apurado até lá, tudo bem. Se não, a gente vê um lugar para você ir administrativo até que isso seja resolvido. Agora eu estou falando, eu tenho absoluta convicção, como todo mundo tem, que isso não se sustenta, que é um absurdo do absurdo do absurdo. A gente vai para o noticiário internacional. Israel foi alvo neste sábado de um míssil lançado por rebeldes do Iêmen. O míssil atingiu Tel Aviv durante a madrugada e acabou não sendo interceptado pelo sistema de defesa aérea israelense, o que é considerado raríssimo. As autoridades dispararam as sirenes para alertar a população, mas 16 pessoas acabaram sendo feridas. Ferimentos leves por causa do estouro dos vidros. Não há registro de mortes. Os rebeldes Houthis do Iêmen são apoiados pelo Irã, reivindicaram o ataque e disseram que o míssil era hipersônico, chamado de Palestina 2. O alvo, segundo os Houthis, era uma instalação militar israelense. Os rebeldes passaram a atacar Israel desde o início da guerra na faixa de Gaza, em protesto aos bombardeios contra os palestinos. E a população da Coreia do Sul foi às ruas neste sábado para pedir a prisão do presidente Yoon Suk-yeol, que sofreu um impeachment há uma semana. Milhares de pessoas marcharam em Seul, a capital do país. Os manifestantes carregavam cartazes acusando o chefe de Estado de liderar uma insurreição na Coreia do Sul. O presidente teve os poderes suspensos, mas ele continua no cargo. No começo do mês, Suk-yeol decretou lei marcial, suspendendo liberdades civis e também atividades do Congresso. A medida foi considerada inválida pelo parlamento e uma investigação foi aberta contra o presidente. Ele não cumpriu uma intimação para comparecer diante da justiça e, por isso, uma nova audiência sobre o processo foi marcada para a próxima sexta-feira. Segundo o portal TMZ, a atriz norte-americana Blake Lively processou o ator e diretor Justin Baldoni por assédio sexual e má conduta durante as gravações do filme É Assim que Acaba. A atriz diz que o comportamento do ator e diretor, que é protagonista do filme com ela, levou a um ambiente hostil de trabalho. A atriz teria apresentado uma lista de exigências aos executivos do estúdio responsável pela produção com relação à conduta de Justin Baldoni. Segundo o TMZ, o processo mostra que Blake exigiu que apenas as cenas de relações sexuais que foram acertadas em contrato, que já tinham sido aprovadas no contrato assinado, poderiam ser usadas. Além das alegações de assédio, a atriz cita um esforço coordenado para destruir a sua reputação. A defesa de Justin Baldoni nega as acusações, diz que Blake tenta prejudicar o ator publicamente. São Paulo deve receber 3,5 milhões de turistas neste final de ano e o litoral é o destino mais procurado do estado. Com reforço efetivo de policiais na região, a Operação Verão já começou e vai até fevereiro do ano que vem. A reportagem é de Adriana De Luca. O verão chegou e muita gente já está na contagem regressiva para aproveitar o final do ano, de preferência viajando. São Paulo é o estado que mais atrai visitantes durante as celebrações de Natal e Ano Novo. A expectativa é de que 3,5 milhões de turistas visitem destinos turísticos de São Paulo neste final do ano, gerando uma receita estimada de 4,3 bilhões de reais. O litoral paulista é o destino mais procurado do estado. A ocupação hoteleira deve superar os 90% segundo o governo. Só aqui no Guarujá, que é uma das regiões mais tradicionais e disputadas pelos turistas, a expectativa é de receber mais de 1,5 milhão de visitantes durante o período festivo. No Réveillon, os hotéis do Guarujá devem trabalhar com ocupação máxima. O turismo espera a temporada. É realmente o momento do maior faturamento do comércio na cidade, né? O comércio se mobiliza para a temporada, né? O comércio, os quiosques, os carrinheiros, a praia em geral se mobiliza para receber os turistas. Para garantir a segurança na região, a Operação Verão, com reforço no efetivo de policiais no litoral, já começou e vai até fevereiro do ano que vem.
O Guarujá recebeu o maior contingente da Baixada Santista, com reforço de 444 policiais. Ao todo, são mais de 1.000 agentes de segurança que vão atuar especialmente nos locais de grande fluxo, como praias e pontos turísticos. Temos um convênio com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Científica, com a Polícia Civil. Então, a gente aporta aí quase 5 milhões por ano em colaboração, seja em alimentação, seja em locação de imóvel, seja em ferramenta de trabalho, em veículos. Então, a gente é muito parceiro e também a gente aporta financeiramente, muitas vezes apertando o nosso calo, mas a gente sabe da importância da população ter esse serviço. A cidade do Guarujá é conhecida como a Pérola do Atlântico, com 27 praias. A Praia do Tombo, uma das mais conhecidas, recebeu neste ano, pela 15ª vez seguida, o selo de qualidade internacional ambiental Bandeira Azul, sendo assim a praia mais certificada da América do Sul e a única do estado de São Paulo com o selo. A cidade de Gramado está iluminada para o tradicional Natal Luz. O evento, que no ano passado começou com um concerto de apenas uma noite, hoje se transformou em quase uma programação de quase 3 meses de shows e celebrações. Desde o dia 24 de outubro, as luzes coloridas fazem parte da paisagem na Serra Gaúcha. A decoração natalina vai além do que se pode imaginar. É um espetáculo à parte. O ônibus Illumination percorre as ruas 3 noites da semana para que os visitantes possam ver de pertinho as luzes de Gramado e da cidade vizinha, Canela. O Natal de Gramado sempre foi uma data muito especial, assim, muito mágica, porque é uma cidade toda decorada, no Natal fica muito lindo e realmente o Natal aqui é diferenciado, assim. Mais de 1.000 pessoas estão envolvidas nos 88 dias de programação oficial. Quase todas são da região de Gramado. As apresentações contam e celebram a história do nascimento de Cristo, sem esquecer, é claro, do encanto do Papai Noel. O espetáculo Nativitatem é um dos mais esperados por quem vem a Gramado na época do Natal. Nesse período, as noites são marcadas pelo show, que acontece em um dos lagos da cidade. É uma grande apresentação com muita música, dança, atuação e cor. A responsabilidade de estar entregando um espetáculo, arte, música para pessoas de todo o Brasil que vêm aqui muitas vezes realizar seu sonho de viajar para Gramado com suas famílias. É lindo, assim, da gente poder entregar esse momento mágico para as pessoas que talvez vai ficar marcado na memória delas para sempre, assim. A interação com o público que veio de longe para viver essa experiência emociona em vários momentos da noite. É capaz, inclusive, de encantar os mais jovens, como o Vitor, de Brasília. Eu amei o festival, eu achei muito legal o festival. A parte que a gente teve que ligar as velas. Foi legal? Amei essa parte. Durante o dia, as atrações de Gramado também entram no clima natalino. Esse parque promete fazer nevar graças à temperatura interna de menos 5 graus. Aproveita também a magia do período para criar uma experiência única, a neve no Natal brasileiro. Para realizar realmente esse sonho do brasileiro de conhecer neve no período de Natal, acho que torna isso muito especial. Tomar um chocolate quente a menos 5 graus é uma experiência que só dá para ter aqui. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Eu vim com meus 2 filhos sozinha e o sonho deles era conhecer a neve. Então eles adoraram, brincaram bastante na neve e foi muito legal. Ao longo da temporada, que termina na metade de janeiro, são esperados mais de 2 milhões de visitantes na cidade gaúcha. Um alento para uma região que teve a economia fortemente atingida pelas enchentes do mês de maio.
para nós já é uma vitória enorme estarmos realizando o Natal, recebendo as pessoas. Levamos o grande desfile de Natal para o centro da cidade, uma forma de abraçar quem está chegando, retribuindo o carinho, a solidariedade de tantos brasileiros, né, que se preocuparam conosco, com os gaúchos. Solidariedade retribuída com o poder de emocionar turistas de todos os cantos do país. Maravilhosa, lindo, mágico. É a terceira vez que eu venho, é encantador. E nos Estados Unidos, a cidade de Nova York também está pronta para celebrar o Natal e também recebe moradores de tudo quanto é lugar. Outros estados americanos e turistas do mundo todo chegam nessa época do ano para ver um espetáculo de luz, cores e neve. Vamos ver a reportagem de Mariana Janjaco. As ruas de uma das cidades mais cheias de luzes do mundo estão ainda mais iluminadas. Só na impressionante árvore de Natal do Rockefeller Center são mais de 50 mil luzes de LED. A gigante árvore mede 18 metros de altura e pesa 11 toneladas. E é só uma das muitas decorações apaixonantes por aqui. It's just wonderful here during Christmas. What do you like the most about Christmas here? Just I don't know, everything. We go to the Rockettes, we come here to Bryant Park. Anything Christmas here is great. As vitrines também ganham um charme todo especial. Só que conferir todo esse charme de perto custa caro. Está custando ainda mais caro nesse ano, na verdade. Dados da empresa de análise imobiliária CoStar mostram que o valor médio de uma diária de hotel em Nova York tem subido e atingiu $417 em setembro, o que equivale a mais ou menos R$ 2.500, considerando o dólar a R$ 6. E coisa para fazer por aqui não falta. A cidade tem as lojas, os passeios para ver as luzinhas. Para quem tem coordenação ou coragem, as pistas de patinação no gelo. Quem não se garante, como eu, fica aqui, assim mesmo, observando, curtindo um chocolate quente, à distância. São as feirinhas de Natal, ou os holiday markets, como eles chamam aqui, que dominam as praças e os parques no inverno. E atendendo os pedidos de muita gente que vem para Nova York nessa época do ano, ela chegou, a primeira grande neve da temporada, logo antes do Natal. A Carly e a Caitlin voaram da Flórida, onde estava um sol e uma temperatura de 23 graus Celsius, só para ter um Natal com neve. Okay, so you left all the sun and all the summer to come here. It was 74 degrees when we boarded the plane last night, and then it was snowing when we arrived. So you really can't beat that for Christmas. Why are you excited about spending Christmas here in New York? Because of all the decorations and all the festivity. It's just so pretty and magical. É mágico mesmo. Ainda mais assim, com a cidade coberta de neve e mais iluminada ainda. O White Christmas, Natal branco, cheio de neve, chegou por aqui esse ano. A gente faz um intervalinho daqui a pouco. Um acidente entre um ônibus e uma carreta deixa 39 mortos em Minas Gerais. O Newsroom volta já. Nove pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro em Minas Gerais. As investigações iniciais indicam que um bloco de granito se soltou de um caminhão e atingiu o ônibus. A repórter Adriana De Luca tem os detalhes. O acidente foi um dos piores já registrados em estradas e rodovias do Brasil. O ônibus saiu da rodoviária do Tietê, na capital paulista, e tinha como destino Vitória da Conquista, na Bahia. Era para os passageiros terem chegado neste sábado, mas o trajeto foi interrompido por uma tragédia. 3 veículos se envolveram na colisão. O ônibus de viagem, uma carreta e um carro. O acidente aconteceu na BR-116, no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta que transportava granito soltou um bloco que atingiu o ônibus que vinha na direção oposta na BR. Com o impacto, o ônibus acabou perdendo a direção e pegou fogo.
O governador de Minas Gerais se solidarizou com o episódio e nas redes sociais escreveu o seguinte: determinei mobilização total do governo mineiro no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116 em Teófilo Otoni. Nossas forças de segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo da manhã para atender com agilidade a ocorrência. O governo do estado de São Paulo ofereceu agentes da Polícia Técnico-Científica para auxiliarem na identificação dos corpos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também lamentou o episódio nas redes sociais. Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares das vítimas do gravíssimo acidente entre um ônibus que havia partido de São Paulo em direção à Bahia e uma carreta na BR-116 no município mineiro de Teófilo Otoni. Além dos governadores, o presidente Lula comentou o acidente também nas redes sociais. O presidente se solidarizou aos familiares e amigos e disse o seguinte: lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente. O governo federal se coloca à disposição da Prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para tudo o que for necessário. O trabalho de reconhecimento das vítimas contou com o apoio de equipes da Polícia Técnico-Científica que foram de Belo Horizonte para o município de Teófilo Otoni. O governo mineiro enviou equipes especializadas para auxiliar nesse trabalho de identificação das vítimas. De São Paulo, Adriana De Luca. Em entrevista à CNN, o prefeito da cidade de Teófilo Otoni, Daniel Batista Sucupira, destacou que vai acolher os familiares das vítimas. É importante informar que a prefeitura está disponibilizando o Hospital Raimundo Gobira na madrugada de hoje para dar o suporte e informações às famílias que porventura estiverem se deslocando aqui para a cidade de Teófilo Otoni. A prefeitura está disponibilizando também uma pousada, caso seja necessário acolher essas famílias aqui. O tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Alonso Vieira Júnior, afirmou que as investigações iniciais indicam que o ônibus foi atingido por um bloco de granito. A pedra teria se soltado de uma carreta em movimento. Vamos ouvi-lo. Existem essas duas versões realmente. Inclusive, uma testemunha relata que viu, o pneu do ônibus estourar e perdeu o controle do ônibus e veio a colidir na carreta. Todavia, pela dinâmica do acidente, pelo que a gente encontrou na cena, tudo indica realmente que a pedra havia caído da carreta e o ônibus colidido ali. Porém, há necessidade desse relatório oficial da perícia que vai nos mostrar de forma científica qual que foi a causa do acidente. Um dos familiares de uma das vítimas do acidente em Teófilo Otoni falou com a CNN e relatou a dificuldade em obter informações com a empresa do ônibus envolvido. Vamos ouvi-lo. Apareceu na lista, aqui nas imprensas está aparecendo na lista. Mas diretamente com eles aí, não deram garantia nenhuma para nós, que minha irmã está no ônibus. Então ainda a gente está meio naquela. Não sabe se minha irmã está morta, se está viva, se está em outro ônibus, que eles acostumam jogar em outro, porque eles falaram que colocava. O gerente falou que às vezes acontece de eles pôr em outro ônibus. Nós não sabemos o que acontece. Não consegue contato com ninguém. Em nota, a Entran, que é a empresa responsável pelo ônibus, disse que presta suporte aos sobreviventes e aos familiares das vítimas. A Entran também afirmou que o ônibus estava com a revisão em dia, pneus novos, além de contar com um sistema de monitoramento. A empresa se colocou à disposição das autoridades. Ainda falando sobre este acidente que deixou pelo menos 39 mortos em Minas Gerais, a CNN apurou que o motorista do caminhão envolvido no acidente está com a carteira de habilitação suspensa e que o veículo tinha excesso de peso e por isso teria tombado, fazendo com que a pedra de granito caísse e acertasse o ônibus. Os veículos envolvidos no acidente estão em Teófilo Otoni para serem periciados e a polícia ainda procura o motorista do caminhão que fugiu depois do acidente. Chuva e ansiedade de fim de ano
é uma receita clássica desse tempo, dessa temporada. Afinal de contas, os acidentes fatais acabam aumentando muito pelo país no final do ano. Outras 5 pessoas morreram em um acidente entre 2 carros no Espírito Santo. As vítimas voltavam de uma festa de formatura. O caso aconteceu na madrugada deste sábado no município de São Mateus. Segundo o motorista de um dos carros, que era ocupado por 2 pessoas, a colisão aconteceu porque o outro veículo, com as 5 pessoas vítimas fatais, estava trafegando no sentido contrário. Os 5 ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Segundo a Polícia Científica do Estado, as vítimas eram 3 homens de 18 e 51 anos e 2 mulheres de 16 e 57 anos. Os passageiros do outro carro receberam atendimento médico no hospital da região e depois foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente. E em Curitiba, no Paraná, um carro foi partido ao meio depois de bater num poste de energia. Dos 5 ocupantes, 3 estão em estado gravíssimo no hospital, todos muito jovens. Um deles, de 20 anos, sofreu uma amputação de um dos braços. Outros 2 rapazes, de 17 e 16 anos, sofreram fraturas no fêmur e escoriações pelo corpo. E os outros 2 estão em estado grave, com contusões e ferimentos na região da face do tórax. O local do acidente foi isolado. E no interior de Santa Catarina, 2 mulheres morreram e uma criança de 4 anos ficou ferida num acidente entre um carro e um caminhão. A menina foi encontrada consciente, deitada do lado de fora do carro. Além dela, um homem que também estava no mesmo veículo sofreu ferimentos na batida. Quem estava no caminhão não se feriu. No momento do acidente, outro carro que passava pela rodovia acabou saindo da pista e dos 3 ocupantes desse terceiro carro, apenas um precisou de atendimento médico. A mulher de 41 anos tinha lesões nos olhos e uma possível fratura de clavícula. A Procuradoria-Geral da República negou o recurso da defesa do general Walter Braga Neto, que pede a revogação da prisão preventiva do militar. Quem tem os detalhes é a nossa repórter Carol Rosito. A PGR se manifestou contra o recurso da defesa do general Walter Braga Neto, que pediu a revogação da prisão preventiva. Na decisão, Paulo Gonet afirmou que nada mudou desde a prisão e, portanto, não há que se questionar sobre a revogação. O ex-ministro de Bolsonaro está preso desde o último sábado no âmbito das investigações que apuram uma tentativa de golpe após a eleição de 2022. Braga Neto é suspeito de obstrução de justiça. De acordo com as investigações, ele teria tentado obter dados da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A PGR já tinha se manifestado favorável à prisão sob a justificativa de que a medida evita interferências na apuração do caso. A defesa nega qualquer tentativa de obstrução nas investigações e envolvimento no plano golpista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, determinou o bloqueio de quase 2 milhões de reais dos alvos de uma operação que apura a venda de decisões judiciais no Mato Grosso. Esse valor se refere ao suposto dano que teria sido causado por esse esquema criminoso. A medida atinge o desembargador João Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça do Estado, e as servidoras do Tribunal Maria de Lourdes Guimarães, que é a esposa do magistrado, e Alice Terezinha Artuso. A decisão do ministro está em sigilo e atende a um pedido da Polícia Federal. Segundo as investigações, diversas operações imobiliárias teriam sido feitas pelos investigados para acobertar a origem ilícita do dinheiro. O presidente Lula teve uma conversa com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e acabou publicando a conversa num vídeo em rede social, onde também estavam a ministra Simone Tebet e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e Rui Costa, da Casa Civil. O presidente Lula destacou a importância do equilíbrio econômico do país e desejou boa sorte a Galípolo, que assume o cargo dia 1º de janeiro de 2025. Afirmou confiar no trabalho independente do BC para ajudar, abre aspas, a consertar o Brasil, fecha aspas. No vídeo que foi publicado, o presidente Lula destacou a autonomia de Gabriel Galípolo à frente do BC e reforçou a confiança no futuro presidente do Banco Central, garantindo que não haverá interferência da presidência da República. Porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve.
porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. O Superior Tribunal de Justiça passou para a primeira vara federal de Três Lagoas a competência de julgar as ações sobre a transferência de controle da Eldorado Brasil, uma das maiores produtoras de celulose do país. Com a decisão, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região perde o poder sobre o caso. A justificativa para a mudança foi que 2 ações sobre a transferência de controle acionário da empresa foram protocoladas sob jurisdições diferentes. Como a primeira a avançar foi a ação na primeira vara federal de Três Lagoas, o STJ entendeu que o colegiado deve ficar com a competência para processar e julgar ambas as demandas. A disputa pelo controle da Eldorado acontece desde 2017, quando os donos decidiram vender à empresa um fabricante de celulose na Indonésia. Você encontra mais informações sobre uma das maiores disputas corporativas do Brasil no site da CNN. A gente fala agora do ataque contra um mercado de Natal na Alemanha, que terminou com 5 mortos e centenas de feridos. O suspeito pelo crime está preso, mas a motivação do crime ainda está sendo investigada. O suspeito mora na Alemanha desde 2006 e uma investigação preliminar apontou que ele é um ex-muçulmano que se tornou anti-islã e passou a compartilhar ideias de ultradireita. O chanceler Olaf Scholz visitou o local do crime em Magdeburgo, ao norte do país. O chefe do governo alemão foi também a uma igreja deixar flores em homenagem às vítimas. Ele classificou o ataque como um ato terrível e pediu união aos alemães. 5 pessoas morreram, incluindo uma criança de 9 anos, e mais de 200 estão feridas, segundo as autoridades, sendo que 40 delas em estado crítico. O suspeito, segundo a polícia, é um médico de origem saudita. A investigação aponta que ele fazia postagens contra muçulmanos nas redes sociais e também apoio a um partido de ultradireita da Alemanha. Drones que seriam da Ucrânia atingiram prédios em um ataque na cidade russa de Kazan. O drone atinge os andares superiores de um prédio residencial, gerando uma grande bola de fogo. Em outro vídeo, o drone voa diretamente contra mais um edifício de apartamentos de 37 andares. Ninguém ficou ferido, segundo as autoridades. O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, disse que a cidade foi atacada por 3 ondas de drones entre 7h40 e 9h20 da manhã no horário local. O aeroporto de Kazan ficou temporariamente fechado por causa das explosões e todos os eventos de fim de semana na cidade foram cancelados. O CNN Newsroom fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site cnnbrasil.com.br e acompanhe mais notícias logo a seguir no Agora CNN.